Olá, eu me lembro de ter ouvido falar pela primeira vez em medicamentos biosimilares há mais ou menos uns 15 anos, pode ser um pouco mais até. E eles são medicamentos novos e muito interessantes porque conseguem tratar doenças autoimunes e alguns tipos de câncer. E muitos desses medicamentos têm indicações em situações que nós não tínhamos recursos antes da existência deles, né? Muitos pacientes hoje conseguem receber esses medicamentos no próprio Sistema Único de Saúde, no SUS, nos planos, através dos planos de saúde também. O que são esses biosimilares no total, né? São medicamentos que são criados a partir dos medicamentos biológicos. Eles não são iguais aos genéricos, porque no genérico você tem uma molécula química e você obtém essa molécula da mesma forma, ela é idêntica ao do medicamento de marca, não é? Os similares, não. Os similares têm uma pequena diferença. Eles não são exatamente iguais aos medicamentos de origem, mas eles têm que ter a mesma farmacologia, têm que ser usados da mesma maneira, têm que ter exatamente a mesma ação. Essa é uma explicaçãozinha simplória e nós vamos ter oportunidade de discutir, falar mais sobre os biosimilares com o Dr. Kleber Sato. O Dr. Kleber, que eu vou tomar a liberdade de chamá-lo pelo nome, sem o doutor, e espero que ele faça o mesmo, para a gente ter uma conversa mais informal. O Kleber é diretor médico do laboratório Sandoz. E ele vai explicar para a gente essa história toda dos medicamentos biológicos e dos biosimilares. Seja bem-vindo, Kleber. Muito obrigado, Drauzio. Antes da gente entrar nesse tema dos biosimilares, vamos explicar o que são os medicamentos biológicos e como eles tiveram um tremendo impacto em diversas doenças. Drauzio, em primeiro lugar, eu agradeço, em nome da Sandoz, essa oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo e podemos esclarecer essas questões que o pessoal realmente faz muita confusão do que é um medicamento biológico ou biosimilar. Então, explicando um pouco dos biológicos, eles são biofármacos. E esse nome, esse prefixo bio, ele tem origem grega e significa vida. Tanto é que a gente estuda na escola biologia, né, o estudo da vida. E os medicamentos biológicos, eles são produzidos a partir de células vivas. Então, são moléculas grandes e complexas, e eles vieram para revolucionar o tratamento de diversas doenças imunológicas, doenças inflamatórias intestinais, distúrbios do crescimento, artropatias, várias doenças imunológicas, como psoríase, etc. E foi um grande avanço da ciência, porque até então, muitas dessas doenças, além de não terem cura, elas eram tratadas com medicamentos que até tinham ou têm um certo efeito, como corticoides, mas que causam uma série de efeitos colaterais, eventos adversos, e a doença mesmo assim progride, e a qualidade de vida do paciente também piora. Então, os medicamentos biológicos ajudaram muito nesse sentido, de proporcionarem tratamentos mais individualizados, mais focados, com uma eficácia maior, com uma maior segurança. Esses medicamentos biológicos a gente não vai encontrar geralmente em drogarias ou farmácias, porque geralmente eles são refrigerados, eles são conservados em câmara fria. E é importante lembrar que o biosimilar, como ele é feito a partir do medicamento biológico, ele também é um medicamento biológico. Kleber, os medicamentos biológicos, embora tenham revolucionado algumas áreas da medicina, como você disse, enfrenta o problema do preço. O custo é muito alto, o que torna muito difícil o acesso a eles, não é? E até é bom a gente explicar isso, porque os biológicos, os biosimilares, eles chegaram para ajudar no acesso
porque eles têm um custo menor. O biosimilar, ele é desenvolvido, ele é lançado a partir da expiração da patente do medicamento biológico. Então, só para a gente ter uma comparação de valores, o medicamento biológico de referência é aquele que é o inovador, que é lançado primeiro. Entre ele ser candidato, aquela molécula ser candidata a virar um medicamento até ela ser lançada, todo esse processo custa em torno de 800 milhões a 2 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Enquanto que o biosimilar, embora também o seu processo de desenvolvimento não seja nada barato, mas mesmo assim é muito menos comparado com o de referência. Custa entre 75 a 250 milhões de dólares. Então, é um custo de desenvolvimento bem menor, e isso, é claro, que acaba refletindo no preço final do medicamento. Só para ter uma ideia, o medicamento biosimilar, quando ele é lançado, ele já começa numa faixa de 30% a 40% a menos o preço comparado com o seu referência. E alguns dados que eu queria trazer aqui também. Dados da FINEP de 2018. Os medicamentos biológicos no Brasil, o gasto público que se tinha com os medicamentos biológicos no Brasil em 2018 correspondiam a 60% do custo com todos os medicamentos. Só que do volume total, da quantidade total de medicamentos comprados, os biológicos representam só 12%. Então, 12% dos medicamentos equivalem a 60% do gasto. Então, para vocês verem como os medicamentos biológicos são caros, porque esse desenvolvimento dele é muito custoso. Na Europa, a gente tem uma experiência interessante que, no ano seguinte em que os biosimilares foram incorporados, no caso, um imunomodulador chamado anti-TNF, o preço dos biológicos como um todo caiu em torno de 13%, e um percentual a mais de 20% de pacientes pode ser tratado. Então, essa experiência europeia nos diz que nós podemos tratar o maior número de pacientes, dando maior acesso ao maior número de pessoas, gastando-se menos. E aqui no Brasil, a gente tem um potencial enorme para os biosimilares, porque eles podem trazer a sustentabilidade para os sistemas de saúde e, assim, trazer oportunidades para novas terapias e expandir os cuidados para a população. Olha, eu na introdução falei um pouquinho da diferença entre os biosimilares e os medicamentos genéricos, né? Explica melhor essa distinção. Não é correto a gente dizer que o biosimilar é um genérico do biológico, tá? Isso está errado. Então, é bom a gente desmitificar isso daqui. Quando a gente fala de uma molécula sintética pequena, eu vou dar um exemplo: paracetamol, uma molécula que é pequena e que um laboratório que desenvolveu primeiro tem o seu medicamento de referência, e depois que a patente expira, outros laboratórios podem criar os seus genéricos ou similares. Então, quando a gente fala similar, nós estamos nos referindo a moléculas pequenas e sintéticas. O genérico e o similar, eles seguem caminhos de aprovação diferentes. Ele só precisa demonstrar a bioequivalência para a agência regulatória. E exatamente por conta dessas 3 sílabas, similar, que o pessoal confunde medicamento similar com biosimilar. O biosimilar, ele é um derivado do medicamento biológico, então feito numa célula viva, como eu expliquei. São feitos testes analíticos, pré-clínicos e clínicos para se demonstrar que aquela molécula do biosimilar ela é indistinguível da molécula do biológico de referência.
Eu estou usando o termo indistinguível pelo seguinte motivo: o próprio medicamento biológico de referência, um lote, ele não é idêntico ao outro. A gente não pode nunca falar que é idêntico ou igual, porque ele é produzido por uma célula viva. O nosso próprio organismo, vou dar o exemplo dos hormônios que nós produzimos no nosso organismo. Cada pulso de produção é como se nós fôssemos uma máquina e estivéssemos produzindo vários lotes de hormônios. Cada lote que a gente produz, o hormônio ele não é totalmente idêntico ao outro lote. Eles têm pequenas diferenças, mas essas diferenças não impactam no efeito, tanto na eficácia quanto na segurança. A mesma coisa acontece com biológico de referência e com biosimilar. O importante do biosimilar é demonstrar que ele não tem diferenças significativas com seu referência, e é como um exemplo de chave e fechadura. Eu tenho duas chaves que abrem a mesma fechadura. As chaves elas podem até não ser idênticas, mas elas têm o mesmo efeito, que é abrir aquela fechadura. Então, eu acho que esse que é o princípio que tem que ficar bem claro para mostrar que medicamento biosimilar não tem nada a ver com o genérico e nem com o similar que a gente encontra na farmácia comum. Eu acho que essa analogia que você fez com o corpo humano produzindo substâncias que poderiam ser utilizadas e que mostra que você não produz num dia uma substância com a mesma característica do dia anterior. Quer dizer, vamos imaginar que eu usasse seres humanos para produzir um hormônio, sei lá, testosterona. Então, eu pegaria homens, teria lá uma metodologia para eu colher sangue, do sangue eu retirar a testosterona. Se eu colher essa testosterona hoje de um homem X e colher a testosterona dele daqui a 20 dias, eu vou ter moléculas com algumas diferenças? Sim, e isso acontece, é normal, é natural, e principalmente, conforme o homem vai ficando mais velho, essa testosterona, esse exemplo que você deu, Drauzio, ela vai ficando mais ácida. Mas isso não quer dizer que a testosterona deixou de ser testosterona e que ela vai ter o seu efeito. Então, é a mesma comparação com o medicamento biológico e o biosimilar. Pequenas diferenças estruturais não impactam no final, que é ter o efeito biológico e muito menos na segurança, claro, desde que o medicamento tenha sido aprovado por uma agência regulatória séria e que se tenham demonstrado em estudos essa eficácia e essa segurança. Você explicou com clareza por que os biosimilares custam mais baratos, é possível vender mais barato do que o medicamento de origem, não é? Que passou por toda uma fase inicial que não há necessidade do biosimilar passar. Mas nós já temos biosimilares fabricados no Brasil. Nós temos tecnologia para isso. E quais são os testes a que os biosimilares são submetidos antes de ganhar a aprovação da Anvisa? Nós temos alguns poucos biosimilares que atualmente são fabricados no Brasil. Um deles, hormônio de crescimento, o outro, o rituximab, que é uma molécula utilizada para tratamento de certos tipos de leucemia, linfoma e outras doenças imunológicas. Só que o Brasil ainda está muito atrasado nesse ponto, e acho que a gente tem oportunidade aqui, uma oportunidade muito interessante de ter um grande desenvolvimento nesse sentido. E aqui eu queria usar essa oportunidade de explicar o que, na minha opinião, é uma das melhores relações de ganha-ganha, que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, as chamadas PDPs. As PDPs são uma peça-chave para a incorporação dos biosimilares. E por que uma relação de ganha-ganha? Eu, multinacional, Sandoz, tenho o meu medicamento e eu quero vendê-lo aqui no Brasil. O Brasil
não produz esse medicamento, mas quer ter a tecnologia, o know-how, o conhecimento para poder produzi-lo. Então, é assinado um acordo em que, num determinado espaço de tempo, por exemplo, 10 anos, o laboratório, a multinacional, vai ter a garantia da compra pelo laboratório nacional de X% desse medicamento, e o laboratório nacional vai aprender, vai incorporar esta tecnologia de produção desse medicamento. Então, nesse período de tempo, essa tecnologia, esse conhecimento, ele vai sendo passado para o laboratório nacional e é uma relação em que todo mundo sai ganhando. A multinacional vende o seu medicamento, o laboratório nacional aprende a produzi-lo e, o melhor de tudo, quem sai ganhando mais ainda são os pacientes, que podem, no final do dia, terem o seu medicamento mais em conta, com uma qualidade comprovada e produzido localmente, o que facilita também a distribuição desse medicamento, porque, afinal de contas, como ele tem que ser conservado, refrigerado em câmara fria, o medicamento, para ser importado de outro país, ele tem todo um custo de se manter essa refrigeração, enquanto que, se ele é produzido localmente, esse custo diminui bastante. Então, o paciente sai ganhando, todos saem ganhando com uma PDP. A Sandoz, por exemplo, o laboratório que eu represento aqui hoje, assinou no ano passado uma PDP com a Biomanguinhos, um laboratório público nacional, e a Bionobis, um laboratório privado nacional. E nesse processo está sendo feito isso, está sendo feita essa transferência de tecnologia. São 12 mil pacientes aproximadamente que vão ser beneficiados, mais ou menos 9 mil pacientes hematológicos e 3 mil reumatológicos. E a PDP é uma oportunidade muito interessante para se financiar o desenvolvimento nacional de medicamentos e, assim, reduzir os custos. Kleber, você estava falando, eu estava pensando no seguinte. Nós temos indicações precisas desses medicamentos. Você disse que eles correspondem a 12% dos medicamentos adotados pelo SUS, aprovados para uso pelo SUS, e a 60% dos gastos. Só que há uma restrição ainda muito grande de pessoas que têm indicação para receber esses medicamentos, mas que, por limitações financeiras, não conseguem receber. Se nós fôssemos administrar esses medicamentos para todos os que têm indicação para recebê-los, provavelmente todo o orçamento do SUS iria embora, não é? Quer dizer, isso cria uma pressão para que eles sejam produzidos aqui no Brasil. Nós temos material humano, temos cientistas, temos pessoas preparadas que dominem para dominar esse tipo de tecnologia? Eu acho que a gente tem que avançar muito ainda nesse sentido, Drauzio. Aqui que é outra oportunidade que a PDP pode ajudar, porque nessa transferência de tecnologia, o conhecimento da produção também é passado para os laboratórios nacionais. E aí, mais pessoas, mais cientistas e profissionais podem aprender a produzir o medicamento localmente, e isso abre oportunidades também no sentido de que, futuramente, o Brasil pode desenvolver os seus próprios medicamentos biológicos inovadores. Por que não? Aqui a gente pode, de repente, descobrir novas moléculas e competir internacionalmente com outros laboratórios. Então, é uma oportunidade realmente excelente que a gente tem de também, além de ampliar o acesso dos pacientes aos medicamentos, garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde, diminuindo essa pressão de gastos e expandindo o conhecimento científico para quem precisa aprender. Quando os genéricos foram lançados no Brasil,
havia uma desconfiança grande da população e também de muitos médicos que diziam: não, eu não acredito em genérico. Como se isso fosse uma crença religiosa, né? Se acredita ou não acredita. Você acha que vai acontecer a mesma coisa com os biosimilares à medida que eles forem sendo adotados na prática? Infelizmente, a gente ainda vê muito isso relacionado ao genérico e também vê isso relacionado ao biosimilar, Drauzio. Tanto a classe médica quanto a população ainda tem dúvidas, então essa oportunidade que você está nos concedendo, ela é muito boa para a gente poder esclarecer todos esses fatos. Mas uma coisa eu quero dizer para quem está nos assistindo e nos ouvindo: a população ela pode ficar tranquila quando a nossa agência regulatória, a Anvisa, aprova um medicamento, seja ele genérico, biológico ou biosimilar. A Anvisa faz um trabalho bastante sério, a gente tem visto isso aí com o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Então, quando a Anvisa aprovou, a população pode ter certeza de que o medicamento vai ser eficaz e seguro, mas também quando reprovou, pode ter certeza que ou estava faltando alguma coisa ou ainda não estava na fase de que poderia ser aprovado. Os biosimilares, eles passam por um processo de desenvolvimento em que a parte mais importante é a fase inicial, que é a fase analítica. Então, é feita uma engenharia reversa. Eu pego o medicamento que já existe e dele eu vou tentar produzir uma molécula que é indistinguível daquela do medicamento de referência. Esse processo ele requer uma série de estudos que, embora caros, ainda assim são menos caros do que comparados com os de referência. São feitos estudos de bioequivalência farmacocinética e farmacodinâmica, e aqueles estudos que a gente ouve bastante agora com as vacinas de fase 3, eles são importantes, mas para os biosimilares eles têm uma importância menor, que uma vez que eu comprovei que a minha molécula biosimilar ela tem poucas diferenças ou ela é indistinguível comparado com o seu referência, eu posso ficar tranquilo no sentido de que aquele estudo de fase 3, com certeza, ele vai ter um desfecho positivo. E essas pequenas diferenças que existem entre as moléculas biosimilar e referência, elas não têm impacto nem na eficácia, nem na segurança e nem na imunogenicidade do produto. Imunogenicidade é quando o medicamento causa reações imunogênicas no paciente. Isso o próprio biológico de referência pode causar, mas essas pequenas diferenças entre as moléculas não aumentam essa imunogenicidade. Kleber, nos Estados Unidos, a produção e o mercado de biosimilares está começando a decolar. E eu tenho visto na literatura médica muitas referências aos biosimilares, cada vez mais. Então, você sente que é um campo que está florescendo lá. Você acha que isso vai acontecer aqui? E se for acontecer aqui, quantos anos de atraso nós vamos ter? É o seguinte, Drauzio, os Estados Unidos eles têm alguns desafios que são um pouco diferentes dos nossos, né? Grande parte dos laboratórios que fabricam esses biológicos inovadores são americanos. Então, é claro que existe uma certa proteção ao laboratório americano e, vez ou outra, infelizmente, alguns comportamentos anticompetitivos por parte de certas empresas, né? Para proteger a sua própria indústria. Além disso, os Estados Unidos também têm dinâmicas de mercado e dinâmicas regulatórias distintas das nossas, né? O FDA solicita processos diferentes dos nossos. Algumas políticas de pagamento e reembolso são diferentes.
E o processo de quebra de patente lá nos Estados Unidos é mais complexo. E para o biosimilar ser lançado no mercado, é necessário que a patente do referência tenha caído. Os Estados Unidos, até o final do ano passado, tinham 31 biosimilares aprovados. Só que não é porque ele estava aprovado que ele tinha sido lançado. Alguns deles demoraram 1, 2 ou até mais anos para serem lançados depois que foram aprovados, exatamente por conta desses desafios que eles enfrentam. Mas tem uma coisa em comum entre os Estados Unidos e nós. É a falta de conhecimento da classe médica com relação ao biosimilar, em termos de eficácia, de segurança e de intercambiabilidade, se eu posso usar um no lugar do outro. Então, isso é uma coisa aqui no Brasil que a gente ainda precisa também evoluir muito. E o Brasil tem uma enorme vantagem que nós temos um sistema de saúde, que é o SUS, que é universal. Todo e qualquer brasileiro pode ter acesso a esse serviço de saúde, mas que também enfrenta seus desafios locais. A logística, que o Brasil é um país muito grande, o custo financeiro e, principalmente, a dificuldade no diagnóstico. O Brasil, como você sabe bem, não tem falta de médicos. Os médicos estão mal distribuídos, né? Por questões que acho que não vem aqui ao caso a gente discutir. Então, por conta disso, os pacientes eles são pouco diagnosticados, eles têm dificuldade de fazer os exames, têm dificuldade de retornar ao médico, e mesmo que tudo isso aconteça, ele tem ainda a dificuldade de ter acesso ao medicamento. E aí, uma vez mais, que o biosimilar entra ajudando a população a ter um maior acesso a medicamentos que podem mudar as suas vidas. Qual é a tua posição pessoal? Você é otimista em relação a esse mercado? Você acha que nós vamos evoluir e produzir cada vez mais biosimilares? Ou você acha que nós vamos caminhar a passo de tartaruga? Eu estou bastante otimista. Eu acho que nos últimos anos nós temos tido vários avanços nesse sentido. Até por esse motivo, eu, como médico, aceitei esse desafio de trabalhar na Sandoz com biosimilares e tenho sido muito feliz com isso. Eu vejo o quanto isso realmente traz a possibilidade do paciente ter acesso a esse tipo de medicamento. Então, eu estou bastante otimista e eu acho que tem tudo para os biosimilares decolarem a partir de agora. E uma pergunta final. Você acha que o investimento para a produção dos biosimilares tem que ser muito grande, muito alto? Eu digo, comprar equipamentos especiais, trazer pessoas do exterior. Como é que você vê a infraestrutura necessária para a produção de biosimilares em larga escala? Esse custo ele não é barato, porque todos esses equipamentos, bioreatores, toda a tecnologia que envolve a produção tanto de um biológico de referência quanto biosimilar, ela é cara. Mas nós já temos condições de implementar isso. Um país que produz vacinas é capaz de produzir também medicamentos biológicos mais complexos, né? E, assim, eu acho que uma das mensagens principais que a gente pode trazer aqui com relação aos biosimilares é relacionado ao impacto financeiro que isso pode trazer. Porque quando a gente fala sustentabilidade de sistemas de saúde, isso muitas vezes parece uma coisa até um pouco abstrata. Então, eu quero trazer aqui alguns números para exemplificar isso. O custo para se vacinar toda a população do planeta contra a Covid-19 até 2025
gira em torno de 157 bilhões de dólares. Nesse mesmo período de tempo, até 2025, a economia gerada com a implementação dos biosimilares. Então, se todos os países deixarem de comprar medicamentos biológicos de referência e passarem a incorporar os biosimilares, essa economia gerada vai ser em torno de 285 bilhões de dólares. Então, fazendo essa subtração, nós teremos aí mais de 100 bilhões de dólares para se investir em cuidados de saúde, construir mais hospitais, ter mais leitos de UTI, comprar mais oxigênio, insumos hospitalares, outros medicamentos que a população tanto carece. 100 bilhões de dólares é um número tão grande, equivale aí hoje a 540 bilhões de reais. São tantos dígitos que, com esse dinheiro, numa pessoa só, já entraria entre os 10 mais ricos do mundo, né? Mas isso é para mostrar o potencial que os biosimilares têm em realmente promover esse acesso e garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde. E é para isso que a gente trabalha, para melhorar e prolongar a vida das pessoas. Kleber, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Você deu uma explicação desse mundo dos biosimilares aí muito clara. Muito obrigado, viu? Em nome da Sandoz, eu agradeço essa oportunidade. Foi um prazer conversar com você, Drauzio. Muito obrigado. Essa entrevista contou com o apoio da Sandoz do Brasil. O Dr. Kleber é o diretor médico desse laboratório. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês tenham entrado um pouquinho, pelo menos, nesse mundo dos biosimilares, nesse mundo fantástico dos biosimilares. Eu acho que isso nós estamos vivendo agora o início de uma nova era na medicina. Um abraço a todos.